Opa, opa! Estamos ao vivo com o Projeto Acorde. Te contando que meu violão tem mais de 50 anos, mas eu sempre deixava ele encostado. Às vezes tocava um pouquinho, e eu tenho um amigo que me falou uma coisa uma vez, que o violão é assim, você deixa ele um dia, ele te deixa uma semana. Se deixa uma semana, ele te deixa 2 meses. E aí eu Essa é aprendi, boa. Essa é eu boa. aprendi, e vai assim, cada vez vai aumentando um mês, passa por um ano. Então os dedos perdem a elasticidade, e você quer fazer posição. E eu tive uma família, a minha família, os primos tocavam, meus tios tocavam, e tem até histórias interessantes da família. Meu pai tocou e quando o meu pai tentou me ensinar, ele já estava com os dedos já todos duros, não fazia mais. E eu entrei numa aula quando eu tinha meus 13, 14 anos. Aprendi assim, umas 5, 10 músicas, tocava, achava que tocava violão. Na época de faculdade, era eu que tocava as serenatas, né? Começando a tocar Boa Noite para todo mundo. Eu não esqueço de uma que nós estamos fazendo uma série de serenatas. E Nossa. quando nós chegamos na última casa, o sol estava nascendo, nós cantando Boa Noite, sabe? Então, a música que Que tocava. bacana essa época da serenata. Olha, eu lembro e cheguei a fazer também, viu? É bonito demais. E minha Que família, gostoso. meu pai e meus tios gostavam muito, né, da época. Ontem, quando eu estava assistindo a sua gravação da aula de ontem, você falou em Marcha dos Marinheiros. Então, a minha família inteira tocava, sabe? Os tios, meus primos. E eu tenho essa música, Nossa. só que nunca aprendi a tocar. Já pedi a amigos para me ensinar, mas nunca aprendi. Aí larguei para lá. Então, falando, o violão eu larguei e fiquei. Nesses anos aí, quando foi ano passado, minha filha me deu de presente um violão. Está até aqui. Aí eu Olha aí, ó. Show! comecei a querer a aprender. Eu entrei em aula, mas com essa pandemia, as aulas eram um clube. O professor foi contratado pelo clube. Mas nessa pandemia, eu tenho menos aula que uma vez por semana só, e acaba não está tendo aula. Então, eu passei uns 6 meses atrás, ou mais, eu peguei uma das aulas suas, ensinando campo harmônico, fazendo aquela de aberto, fechado, e comecei a brincar com aquilo ali, comecei a aprender um pouco solar, o menino da porteira, as Que coisinhas assim. legal. E a gente Que vem bacana. passando. Eu passei, vi-se o projeto agora, a sua plataforma. Se eu tivesse visto ela em setembro, eu já teria entrado em setembro, mas aí comecei a olhar agora. Então, o que acontece? Com essa pandemia, eu sou cirurgião dentista, Ah, 42, que legal. 42 anos, 42 anos de profissão. Ah, Então, estou Parabéns, aposentando. viu? Obrigado. Estou aposentando, você entendeu? Então, aí estou tendo mais tempo de pegar no violão. Mas é aquela história, né? Você sempre vai tocar, aí você fica com vergonha, você acha que você está errando. E eu tenho uma dificuldade, às vezes, com ritmo. Eu até aprendi um certo ritmo, igual eu estava te falando ontem. O chão de giz, que é um ritmo um pouco complicado, eu aprendi de tanto ensaiar, depois de uns 2, 3 meses ensaiando em cima, eu aprendi. Mas às vezes tem dificuldade, às vezes eu acelero, às vezes eu diminuo a velocidade. Fazer o ritmo eu faço, mas às vezes eu vou bagunçar. Mas estou aprendendo uma música aqui e ali. E quando eu entrei na aula, eu falei com o professor que eu queria, dentro de um ano, aprender pelo menos 40 músicas a mais. E hoje eu não consegui passar de 5. Então, Mas, eu vou começar a ver se eu faço igual você mas nos seus comentários ontem, né?
que tem que ter pelo menos uma âncora para a gente poder seguir, né? Um Com, norte. Fazer, com certeza. fazer uma. Aí, né, a nossa comunidade, eu vou te acompanhar. Vai ser um prazer você junto com a gente. E aí o desafio vai ser 30 músicas aí em um mês. Você vai ver, não vai ser em um ano, não, vai ser em um mês. Você vai gostar muito. O que eu costumo dizer é o seguinte: as pessoas às vezes falam que é igual você dá aula e fala que é 80-20. Eu ainda acho que é 90-10. É. Porque não adianta nada você me dar uma aula, igual eu assisti ontem, saber que você faz um Mi em diversas partes no violão, saber onde é que eu vou. Eu já tive aulas com professores que, por exemplo, aquele L que você faz, meu pai falava que era a primeira, segunda e terceira, né? É. Então, agora, aí a dificuldade de quem está aprendendo é saber se eu vou colocar a primeira, a terceira e a segunda, ou a primeira, a segunda e a terceira. É aí que tem aquele negócio. E eu fiz um Boa. comentário, você não viu, talvez, aquela música do Almir Sater, por exemplo, tocando em frente. Ela é em dó, mas aí você começa a tocar ela em sol. E entra um fá. O fá não faz parte da família do sol. Então, por quê? A música está em dó. Eu cheguei à conclusão que ela está em dó. Então, Boa. a música lá, aquela que todo mundo gosta, Boate Azul, você faz a introdução dela em Ré, e ela é em Ré, mas você toca ela em Lá. Por quê? Aí a gente tem Boa. essa dificuldade de saber por quê. E quando eu vou as mudanças, a gente vai tentando aprender, vai tirando a cabeça com o tempo ainda. Eu não tenho ouvido ainda para isso, mas Nossa, vamos. mas ó, o que você falou aí é fantástico, porque olha, as pessoas não conseguem analisar a música. E o que você falou é o que muita gente pergunta. Mas a música é num tom, começa no outro, como isso é possível? Aí você analisa a música e começa a entender que o tom não era aquele, que o compositor teve a intenção de começar no quarto grau, por exemplo, que na época dos nossos pais é a terceira, né? E você, só te interrompendo, mas puxa, pegando esse gancho, esse 90-10, tá? Eu não falo 90-10, eu falo 80-20, só para pegar o gancho do Pareto, né? Mas o 90-10 faz muito sentido, porque só através do 90-10, vou falar do 90-10, que é possível entender isso aí, não só no papel. E você falou, gostei do teu exemplo. Eu não tinha nem contato com paleta, gostava de dedo, tinha facilidade para dedilhar. Eu procurava tocar aquelas músicas mais lentas, mais românticas, porque o dedilhado eu tenho facilidade. Aquele dedilhado daquela música Moça, do Vando, eu fazia aquilo, achava aquele mais bonito. Eu nem sabia que eu estava fazendo a diminuta, mas eu entrava com a diminuta lá no Ré e fazia mais bonito. Aí eu fazia, treinei, treino. Então é o seguinte, se a pessoa treinar pouco tempo, pegar as meia horas todo dia, ou mais, vai chegar um ponto que ele vai ter uma facilidade. E Vai. às vezes, eu já observei isso que você fala, às vezes você está com uma roda de violão, o cara toca 10 músicas, ele não sai de 3 posições, Exatamente. só ré e dó, só ré e dó, e fica É, naquele negócio. Então a gente já vê você que vê? é costume, mas aí às vezes o difícil é você ritmar a música. Aí quando você Ô, tem a facilidade de ritmar, uma beleza. Aí você ô consegue Edson, fazer. às vezes eu tô dando a live ó, o que você falou, eu vou pegar o gancho de novo. Você fala assim, aí você tá numa festa, roda de violeiro, aí você vê o violeiro lá tocar um monte de música, fazendo a mesma coisa, né? As três posições. Aí acontece duas situações que às vezes na live até eu fico exaltado de tanto. Aí eu vejo alunos que, por exemplo, tem gente que toca violão faz 30 anos, estudando, gastou dinheiro
pra caramba e não sacou essa paradinha, esses 2 milímetros aí. Não sacou porque ele foi instruído errado. O cara encheu ele de teoria, aquele monte de coisa na cabeça dele. Aí ficou ao contrário, né? Ficou os 80-20, ficou 80% de teoria e prática ficou nos 10%, né? E, coitada da pessoa, porque ela confiou em alguém que é uma autoridade, que ela está pagando, está até pagando até. E fica com medo de dar o próximo passo. Falou, nossa, como isso é possível? Aí eu até brinco, você já deve ter ouvido eu falar eu chamo de seu Zé, porque quem que não vê chegar um senhorzinho lá com o violãozinho assim, ó, e tocar primeira, segunda e terceira, né? Como os nossos pais tocavam, e tocar de tudo, Marcha dos Marinheiros, porque os caras não pegaram, ninguém não foi intoxicado com tanta teoria desse jeito, e fez exatamente como você falou, estudar o conteúdo certo, na ordem certa. O negócio do seu Zé aí, eu tenho uma história. Não sei se lá eu gosto de pescar. Pode falar. Opa, dentro. Cheguei lá e encontrei um violão parado lá. Estava à toa, peguei o violão e comecei a afinar. Sentou 3 pessoas à minha volta, 3 senhores, esperando eu mexer no violão. O violão estava difícil de afinar. Eu afinava, ele saía. Eu afinei. Quando eu terminei de afinar o violão, eles começaram a pedir as músicas, que eu não tinha costume de tocar, raízes, aquele negócio. Entendi. Peguei o violão, tentei, eles pegaram, até ficaram meio longe de mim. Chega um amigo meu que, como se diz, eu vi nascer, hoje é senhor, rapazinho, filho de um amigo nosso, chegou, pegou o violão, e em 3 posições, Ré, Lá e Mi, ele tocou umas 30 músicas. Os caras pagou a cerveja, falou, o melhor violão dele que tira ele. O cara não deu um dedilhado, não fez nada. Nossa, moço, toca demais. Quer dizer, são coisas que acontecem. Você fala assim, mas é porque às vezes a gente até tem medo de tocar. Igual eles pediram para me tocar, eu não sabia nem o que tocar para eles. Nem as minhas, na hora deu branco, nem as minhas músicas que eu sabia. Eu vou pegar lá um Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, que a época minha é dessa época. Eu falo que quando eu era mais novo era mais fácil. Por exemplo, eu aprendi que a aula nossa, quando eu comecei, tinha um rapaz no cavaquinho que ficava solando aquela música Nuvem Passageira e a gente ia fazendo acompanhamento. Todo mundo, os 4, 5. Eu fiquei tão gostoso. Hoje eu faço o solo dela, eu aprendi o solo dela sem saber nem onde é que eu estou fazendo, mas eu aprendi o solo dela. Eu faço o solo dela. De tanto escutar o cara tocar todo dia, toda aula, todo dia, 10 uma aula, 20 aulas, era a mesma coisa. Então eu aprendi só essa música. Ela me cansava, eu ia tocar por pestana, me cansava demais, e eu tocava uma vez só e acabou, não aguentava. Então, o problema de fazer pestana, a gente tem que ir aprendendo, por exemplo, posicionamento. Ontem você falou uma coisa interessante, na hora que eu estava, não sei se foi na aula que você fez anterior, a respeito que você mostrou, tem umas crianças tocando violão, não tem a habilidade do dedo da mão, aí o que acontece? O giro do polegar para poder fazer uma alavanca, aí eu estou observando que eu ficava preocupado em apertar tanto, e às vezes eu não conseguia abrir o dedinho para poder pegar na quinta casa, eu estou na terceira, na quinta casa eu não consigo. Quando você talvez na pentatônica, eu treinei bastante, sério, igual você falou, subir e descer pentatônica, eu estou brincando direto e reto, na hora que eu não tinha nada para poder fazer. Mas eu estava falando de paleta. Quando eu comecei paleta, eu não sabia nem bater a paleta. De tanto, todo dia eu pegava, bater 2 vezes. Não é mais 3, mais 4. Daqui a pouco eu já vou começar a me libertar do dedo, para tentar fazer o som mais bonito com a paleta. Mas eu vou ver devagar, vamos tentar. Mas consegue. Olha, com essa mentalidade, com essa clareza que você tem, eu não tenho dúvida de que você vai estar quebrando tudo em pouco tempo. Você tá de parabéns. O mais importante é o topo da pirâmide, né? Eu vi até uma analogia esses dias, que pensando assim, que é o principal, que é ter essa mentalidade que você tem. As pessoas não desenvolvem por causa de não ter essa mentalidade.
essa clareza que você tem vou chamar agora de 90 a 10, essa live inteira, do 90 a 10, de não ter esse medo, né? Porque que às vezes o seu Zé vai lá e quebra tudo, porque eu também já tive muito medo. Esse medo do que as pessoas vão falar, do que vão pensar. Pô, se você toca alguma coisa, você já está bem na frente da galera que não toca nada ali, que está ali assistindo. E qualquer coisa que você fizer vai alegrar todo mundo. E quando tem muito conhecimento teórico, igual ditado, né? Se eu for parar para pensar num casa, não tem aquele ditado? Você falou assim, quando você vai casar, nossa, pensa só no bom. Vou casar, vou ter uma casa, vai ter festa, amigos, não sei o quê, despedida, aquela coisa toda. Agora, se você começar a colocar no papel, teoricamente, ó, vou casar, eu vou ter contas para pagar no final do mês, eu vou ter que ter compromisso assim, aí você vai criar um livro de teoria que aí vai fazer com que você não case. Então, a vida é desse jeito, em todos os aspectos, né? E tem gente que não se preocupa, vai lá e faz. Mas, ó, eu te dou os parabéns pela sua clareza mental aí, que é o essencial para evoluir. Há 40 anos atrás eu casei e continuo casado até hoje. Mas eu tenho uma história boa. Então, ó, parabéns pelo bodas do quê? Não sei, eu estou querendo chegar na de 50, não vou ver se eu consigo. Oh, se consegue, com certeza. Assisti a sua aula ontem e eu achei muito interessante a parte do T, né? Que tem Dó, Ré, Mi, Fá, aí pula. Eu até escrevi no comentário a dúvida e tem o... Você tá no Dó, você conta 5 casas. Pode falando. E né? Você conta 5 casas, é a quinta. Aí eu pergunto para você, a quinta, se eu pegar e voltar, então a quarta vai ser a antes dele, não seria isso? Essa é a minha dúvida, daquela parte da teoria do T. T, aí vem 1, 2, 3, 5. 5, 8, aí vira 11, aquela parte. Só que eu quero o início dela só. É o totem que você está falando? Isso mesmo. Isso. Exatamente. Tá certo. O totem foi uma invenção ao longo dos anos, eu tocando, dando aula, e eu acabei descobrindo na vertical essa ordem, né? Uhum. Para muitos músicos, cada um enxerga de uma maneira. Não é que enxerga, todo mundo enxerga igual, mas eu associei ao totem indígena, que tem aquelas... os animais de madeira que tem um animal em cima do outro. Enfim, aquela ordem, é o T, que é o tom, né? Que é a tônica. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um Ré, por exemplo. Ó. A corda Ré aqui, a quarta corda, ela vai ser o T. Deixa eu desenhar. O tom, que é a primeira fundamental, a tônica. Tá certo? Até aí? Certo. Isso. Por exemplo, o Dó seria tônica. Então. Ou a primeira... Isso. Isso. Toda a primeira... Né? Essa é a ideia. Isso. Toda a primeira fundamental, toda a primeira é a tônica. Toda primeira. Tá certo até aí? Então, se mudar para... Até aí tá certo. Então, a minha ideia é o que eu tô pensando. Então, eu tô pensando certo, eu entendi certo. Então, se eu mudar para Dó, Ré, a Ré vai ser tônica. Aí eu vou partir a Ré seria tônica, seria a primeira. Então, eu partiria da Ré para frente. Contaria 5, por exemplo, ela seria a quinta. A quarta seria antes. Seria a quarta... Seria 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu contaria quem que seria a quarta da
do braço do acorde seria a antes. Uma antes só. Isso aqui, ó. Esse padrão aqui, ó. Tônica, Esse mesmo. quinta. Esse padrão aqui, É. ele é um 583. 583. Isso. Memoriza esse número que ele repete nos acordes de Ré, Mi, Fá, Lá e Si. Esses 5 desenhos aqui, ó. Toda vez que você fizer um Ré, tem tônica, quinta, oitava e terça. Toda vez que você fizer um Mi, tem tônica, quinta, oitava e terça. Toda vez que você fizer um Fá, tem tônica, quinta, oitava e terça. O Lá e o Si também. Então, se eu fizer um Ré, o Ré começa na corda solta. Começa tocando aqui, ó. Cadê? A quarta corda. Então, essa é a tônica. A próxima nota que eu aperto no Ré, não é essa nota aqui? Ó. Certo. É essa nota que eu aperto aqui. É a quinta. Sempre assim. Tá? Então é a quinta. Entendi. Depois vem a oitava e depois a terça. Se eu fizer um outro acorde que está na minha tabela aqui, o Mi, por exemplo, o Mi. O Mizão, que é a corda solta, é a tônica, é o T. Depois, na sequência, vem quem que eu estou apertando? Vem esse dedo aqui, ó, né? Ó, solto. Entendi. Essa é a quinta. Certo? Certo. Aí depois na ordem vem esse aqui, ó. Ó, tô seguindo a corda, tô seguindo a ordem das cordas. Por isso que é na vertical. Entendi. Você vai seguir o braço isso, de uma corda, número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar na sexta corda. Isso. Pensando nesse sentido, não no sentido. Você vai sentido vertical, não horizontal. No horizontal. Você vai pensar no. Você vai esse totem, você vai pensar, vou colocar na sua cabeça que vai ser o sentido vertical. E nisso você pode trabalhar na horizontal também, a mesmo pensamento da horizontal. Entendi. Isso. Que aí você trabalha o braço todo. Isso aí. Em qualquer lugar que você tiver no braço, é igual eu vou fazer o Fá, ó. Tônica, quinta, oitava, ó, tônica, quinta, tô na vertical. É que o acorde, ele é montado aberto, o acorde, né? Não tem jeito. A gente vai fazer o acorde, ele é aberto, mas mesmo assim ele segue a vertical. Então, quando eu faço Fá, eu tenho tônica, quinta, tô descendo na vertical, oitava e terça. Só que o Fá tem mais 2 cordas aqui embaixo, ele repete essas duas que seriam a quinta e a oitava. Tá? Que sobrou aqui ó, embaixo. Ó. O Fá tem nota a mais. Pegou bastante coisa. Mais do que o Ré. Eu entendi. Aí, entendi essa. Não, mas até foi bom. Aí tá claro. Foi porque bom. é uma dúvida que foi assim, eu fui assistindo devagarinho e na hora que eu fui ver, eu já estava lá na frente, onde você estava colocando, olha, aqui já tem quinta, não sei o que, eu falei, pô, já confundi. Ou seja, aí eu fui pensar assim, o que eu lembro lá no começo? Cara, eu esqueci o começo. Então, se você não tem a base, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol lá, aí começa no Dó de novo, se você não tem essa base, você não vai conseguir pegar o final, porque você vai misturar. Você vai misturar uma coisa, algum Ré, Dó, com 7. O que é 7? Então, você está esclarecendo, eu estou achando interessante a aula, que você está esclarecendo uma coisa que, por exemplo, eu faço de um jeito. Não, você está desmistificando, né? Aquela coisa dura, rígida, que você tem que mexer com os dedos até lá no final, sendo que você pode pegar o Dó, o Ré, ou qualquer uma delas, e colocar uma sétima. O que seria isso? É uma outra acorde, é um outro tom, que você pode diminuir ela, você pode reduzir ela
nesse sentido. De um dedo só, você pode fazer um outro, né? Um Exatamente. outro, uma outra batida, por exemplo, vamos colocar assim. Qualquer movimento E que tá, você faz, você cria centenas de acordes. É sim, muito doido. isso que é interessante. Então eu perguntei lá como que faz para entrar, porque eu tentei entrar de todo jeito, não consegui, mas eu tenho assim, eu não estou conseguindo ter muito acesso à live, assim, a live não, o acorde, porque eu tenho acompanhado, porém não estou conseguindo entrar. Hoje eu entrei. Ah, tá. Então, o que Pode, acontece? pode Hoje eu tô, chamar, pode chamar o pessoal da minha equipe que eles eles estão ajudando orientam. bastante. Eu perguntei no WhatsApp, aí passou a informação certinho. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, faz assim. Aí eu falei, opa, agora sim, vamos ver o que vai dar. Aí deu certo, estou falando com você, né? Isso é uma honra, Show! é um privilégio, né? Que Porque não isso? são. Eu até escrevi lá falando que não são todos que fazem o que você está fazendo, né? Que Obrigado. é ensinar, porque eu sou iniciante. E para ajudar, eu sou canhoto. Então eu me Mas confundo, eu me confundo bastante. Eu consigo tocar tanto com a direita como com a esquerda. Eu já tive legal. aula, porém não desenvolveu tanto. Então, assim, é mais assim, é a sua porcentagem versus a minha. Então eu preciso ter um passo, né? Então a gente tem que ter aquele passo, o primeiro passo, você tem que andar, você tem que fazer a sua parte, porque é, é igual fala, Deus faz a parte dele e você faz a sua. Isso, E exatamente. tudo, né? E para tudo correr bem. Então, você faz a Perfeito, sua parte, perfeito. você está dando sua aula, eu peguei seus slides, seus PDF todos, eu vi tudo, eu falei, não, que nem você está falando, não adianta eu me encher de teoria É. e chegar na prática falar assim, e agora, o que eu faço com tanta teoria? Não é verdade? Foi igual o Gago agora, que ele Assim, acabou de falar, né? E agora? Eu ponho aonde essa frase? pois é, quando ele falou do gago, eu falei assim, e agora? Eu sei falar, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas e Boa. agora? Eu ponho aonde isso? Eu faço. Aí você pega o violão, você fica olhando para ele e o violão não vai falar assim, ei, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui. Não. Então você tem que se esforçar realmente. Aquela primeira É, aula que você deu, colocar o dedo sem fazer som, né? Eu tenho visto isso. Show. outros vídeos no YouTube, porque quando você procura no YouTube uma coisa, o YouTube acredita que você quer saber mais coisas sobre aquele assunto. Aham. Só que eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero. Para ser iniciante, assim, pegar desde o início do zero, o que você falou já, o que você já passou, foi muito, já foi muito além do que outras pessoas fariam isso. Ou seja, faria uma live de 40 minutos, chegaria no final da live e falaria assim: se você quiser mais, eu cobro quinhentão ou cinquentão. Tipo assim, você coloca um valor, se você quiser mais, você compra meu curso. E você não. Você está colocando para milhares, milhares de pessoas aprenderem e desenvolver o quê? Principalmente a cabeça, o cérebro, porque você tem que dominar o É. instrumento. Você tem que dominar tudo para você poder. É igual dirigir, né? Igual você citou o exemplo. É, verdade. Ter essa clareza. Opa, voltou. Dirigir é algo assim. No começo você fica meio meio difícil. Pô, tá, eu vou bater, vou fazer tal. Mas o que acontece? Com o tempo, você vai fazendo no automático. Só que você vai Vai. tendo agilidade, porque você vai tendo o domínio do carro, você vai ter o domínio da ferramenta. Vamos Não colocar pe... assim. Vamos falar de Nem música. pensa, né? De música. De música. Se você aprender todos os acordes, tudo certinho do jeito que você fala, e põe ali, tipo, no papel, aí você vai lá no violão, ó, é assim, pessoal, ó, é assim. E quando faz os blues,
os rock, os negócios, e faz. Ou seja, é muito interessante, porque a gente vê que, por exemplo, eu não toco nada. Aquela coisa, você tá com 3 acordes aqui, dó, ré e mi, tá? Você tá lá, dó, ré, lá, fá, alguma coisa assim, você tem só 3 e fala assim, nossa, o cara toca muito. Às vezes, na verdade, quando você aprende, você fala, o cara não toca nada, né? É aquela Pode história, se ser. você toca alguma coisa, quem não toca nada vai falar que você toca muito. É, Então eu desse estava jeito. ouvindo a live, eu estava ouvindo aí a conversa de vocês, estava muito interessante, muita dúvida foi tirada também. Então, assim, nesse sentido é muito gratificante, né? Mas é verdade, Assim, é verdade. A clareza mental, né, que a gente falou e está falando agora, juntos agora, é importante isso. Porque, como esse exemplo que você falou, é, não tem fim. Né? Não tem fim. A gente vai estudar não só a música, tudo para sempre, né? A gente aprende todos os dias. Então você toca tem gente que toca um pouco, para quem não sabe nada, ele toca muito. Aí para o outro que sabe mais um pouquinho, ele toca menos. E para o outro que então, se a gente ficar com medo do que os outros vão pensar, a gente vai viver na sombra do medo para sempre, porque vai ter sempre alguém que toque a mais. E vai ter, exatamente. e vai ter a maioria, as pessoas têm que pensar que a maioria não toca. A maioria está ali para prestigiar. Por isso que a gente tem que ter mais essa parte artística e se libertar e ter para sair desse medo. Tocar mesmo. Eu sei 2 acordes, sei de uma música, vou tocar essa música para minha família, para os meus amigos, cantarem junto comigo, principalmente numa época dessa, né? Então, tira esse Sim, medo, tira essa coisa e se alegra. Vai lá e faz. Nossa, as é. pessoas vão viajar. Vão ter. E, A gente vai fazer um e mundo diferente. verdade. E você está incentivando, isso que é a palavra, é um incentivador de quem já deixou o violão lá em cima do armário, empoeirado Não e coisa e tal. pode. Então, é uma coisa assim, é uma coisa incentivadora, porque se você pegar uma pessoa que não te incentiva, ou acha que você não faz do jeito que ele acha que deve ser feito, que é o quebrar paradigmas, então Isso. você vai estar incentivando a pessoa vai ficar alegre, vai falar, puxa, eu consegui pelo menos colocar o dedo aqui. Então, isso Isso. é muito importante. E eu estou Tô... achando que com as lives que eu estou assistindo, a minha esposa até fala, você está assistindo, puxa, que legal, ela até incentiva tudo, mas ela sabe que eu já tentei várias e várias vezes, né? Tanto que Tal, eu deixei, tanto talvez, que eu né? deixei o violão parado, encostado até hoje. Inclusive assistindo aula, tudo, encostado até hoje, tá lá o violão parado. Ou Talvez, seja, eu, talvez você tenha pego, assim, sem querer, né? O caminho errado, ou o caminho mais pesado, ou às vezes uma frase que você acabou de falar agora, uma frase que não te faz bem, te desanima, né? Como muita pessoa fica pensando, eu não tenho idade para aquilo, eu não sei no que. Esses paradigmas fazem. Eu tenho a mão pequena. Para quem assistiu a live de ontem, viu eu vi a aula que as você falou. criancinhas, Uhum. As né? criancinhas tocando um violão maior que elas, pô. Eu falei, que é Então, isso? então, Eu então achei todo. lindo aquilo ali. Eu falei, olha só que bacana. Por que que não? Se eles podem, por que que eu não posso? Então, exatamente, você falou agora tudo. Exatamente, um dos meus maiores desafios é tirar isso da cabeça das pessoas que têm esse paradigma, né? Quando a gente tem enraizado lá que então, isso aí é coisa para quem tem dom, isso é coisa do sei o quê. Não tem nada a ver, não. Todo mundo pode, independente da idade. E para a idade é melhor ainda, porque, nossa, isso faz bem para a saúde, a música faz bem para as pessoas. Se a pessoa quer tocar por hobby em casa, ela consegue, com certeza. Quer tocar na igreja. Tem gente que tem o sonho de tocar na igreja. Ajudar o coral, ajudar o grupo de louvor. Tem gente que já tem o sonho de montar uma dupla. Tem gente que quer levar um negócio profissional.
pro profissional? Pode. Mais a sério, aham, é bem profissional. Com certeza. Então, Eu conheço só para finalizar, eu conheço não só um, mas eu conheço um monte de músico que não tinha ninguém na família, olha só, que tocava, e são profissionais hoje que tocam, tocam com artistas. Tenho até, vou falar assim, vou falar de um amigo baixista, talvez ele está até me assistindo hoje. Eu sou fã dele, a gente tocou juntos por muito tempo. Ele não tinha ninguém na família dele, inclusive a família dele inteira é cabeleireiro. Todo mundo corta cabelo. Ou seja, nada a ver com o que ele escolheu. A família inteira toca cabelo. Outra coisa, agora você vai dar risada. Ele é canhoto. Você é canhoto, né? Você é canhoto, né? Eu sou canhoto. Então, aí ele é canhoto. Eu de todo jeito. E ele, eu conheci ele praticamente lá no começo. E ele é canhoto e começou do 0-0. Ele não falou, sabe, todo mundo começa do zero. Todo mundo tem que começar do primeiro acorde. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Olha, você não vai acreditar, mas até um tempo atrás ele estava tocando no programa do Rodrigo Faro. Naquele programa do Rodrigo Faro. Ele tocou com o Fiuk, ele tocou com o Paulo Miklos do Titãs. O cara tocou com um monte de artista. E a família dele corta cabelo inteirinha. E ele é canhoto. Então, olha só, nada a ver com nada. E o cara estava tocando na TV até esses dias. É um grande amigo, sou fã dele. E olha só, tá vendo como é que é possível? É possível. Mas é possível. Depois, eu até me arrepiei aqui, porque assim, a gente acha que não sabe, mas sabe. É só querer, é só buscar. E o que eu te falo? Pode falar. Só mais uma. Porque eu falo nas lives, lives e também nas aulas que começaram, segunda e a live de ontem, eu falo muito sobre, às vezes, as pessoas serem desacreditadas. Como assim? Tem gente que faz um sensacionalismo de algo, né, para poder, principalmente um músico para o outro. Quando a pessoa toca um pouco, ela infla o ego, né? Um pouquinho, fala, se alguém fala que ele teve alguém... Se alguém falar... Eu sei o que você está falando. Se a mãe dele fala, nossa... Se a mãe dele fala assim, você toca muito. Pronto. Aí ele vai... Ele vai acreditar que vai... E tudo que ele vai falar... Vai acreditar que toca. E ele vai mostrar que é complicado. Vai falar o tempo todo. E como esse baixista que a gente já tocou há 20 anos atrás, que é um monstro no baixo hoje, ele lá no começo ele foi desacreditado, que eu acompanhei a vida dele. Vi músicos ali, pessoas que tocavam também, desacreditando dele, tal, tirando um sarrinho, tal. E eu vi assim, falei, nossa... E agora o cara deslanchou, foi lá, arrebentou tudo. Quem desacreditou ele, ficou de queixo caído. De queixo caído, né? Então, Dona, é isso aí. Eu estou acompanhando você, fica tranquilo. Eu mando algumas mensagens no WhatsApp. Agora já sei colocar ali a mensagem, né, no Facebook. Então, eu vou tirando minhas dúvidas, vamos se falando e quando tiver, eu vou estar aí. Qualquer coisa a gente vai se falando. Com certeza. Agradeço muito aí a atenção, tudo. Né? Eu que agradeço. Tirei dúvida aí e tudo e eu vou começar. E a gente começa pelas cifras mesmo, pela pastinha, né? Vamos colocar assim, né? Isso, colocar o nome de pastinha. Que a gente começa por ali mesmo, depois a gente vai se livrando dela. Começo é começo, é assim mesmo. Não tem como. O começo sempre é mais difícil, mas a gente tem que romper, igual você falou, parede por parede, né? Exatamente. Tamo junto. Ó, muito obrigado, viu? Opa, eu que agradeço.